Meu nome é Carolina Ferreira e o que aconteceu no mês passado me ensinou que, às vezes, a resposta mais poderosa à manipulação trail familiar não é raiva. É uma transação legal perfeitamente executada. Você conhece aquela sensação quando seus pais te chamam de egoísta por manter algo que é legitimamente seu? Quando eles exigem que você sacrifique tudo pelo filho dourado que já tem tudo. Foi exatamente isso que os meus fizeram quando descobriram que eu havia herdado a casa de $750 mil da minha avó. Eles não apenas pediram para eu compartilhar. Eles trouxeram um corretor de imóveis para forçar a venda, ameaçando me deserdar se eu não concordasse. Mas o que eles não sabiam era que eu já havia vendido a casa 3 dias antes para alguém que eles nunca esperariam. Quando viram quem estava naquela casa, minha mãe realmente gritou: "Antes de te contar como o próprio CEO da minha irmã se tornou minha arma secreta, por favor, curta e se inscreva. Mas apenas se histórias sobre enfrentar pressão familiar ressoam com você. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Você é uma coruja noturna como eu ou está acompanhando isso com seu café da manhã? Agora, deixe-me te levar de volta aonde tudo começou. Crescer como a filha mais velha deveria significar alguma coisa, certo? Na maioria das famílias, talvez. Mas na casa dos Ferreira, aprendi cedo que ordem de nascimento não significava nada comparado a quem poderia encantar seu caminho até os corações dos nossos pais. E essa pessoa sempre foi Juliana. Enquanto eu pegava o ônibus para a escola pública às 7 da manhã, meus pais levavam Juliana para a Academia Santos, a escola particular que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Carolina é independente, minha mãe diria. Ela não precisa do que Juliana precisa. Tradução: Carolina não merece o que Juliana merece. Lembro-me de sentar à mesa da cozinha mostrando ao papai meu boletim com notas perfeitas. Ele olhou por talvez 2 segundos antes de perguntar: "Você viu o projeto de arte da Juliana?" Foi selecionado para a mostra distrital. Minhas notas perfeitas eram esperadas. Cada conquista de Juliana era um milagre digno de celebração. Aulas de balé, professores de violino, acampamentos de verão na Europa. Juliana ganhou todos eles. Quando pedi para entrar no clube de debate da escola, que exigia uma taxa de R$200, papai disse que precisávamos priorizar os gastos. Naquela mesma semana, eles compraram para Juliana um MacBook de $3.000 para suas atividades criativas. Mas havia uma pessoa que via através de tudo isso: vovó Helena. Enquanto meus pais bajulavam os ensaios e recitais de Juliana, vovó entrava silenciosamente no meu quarto. "Como está minha menina brilhante?" Aí ela perguntava, genuinamente interessada nos meus projetos do clube de robótica e no meu trabalho de meio período na biblioteca. "Por que eles a amam mais, vovó?" Perguntei uma noite quando tinha 16 anos, depois que meus pais perderam minha cerimônia da Sociedade Nacional de Honra para assistir ao recital de dança de Juliana. Ela me puxou para perto, seu perfume de lavanda me envolvendo como uma armadura. "Eles não a amam mais, querida. Eles amam a si mesmos mais. E Juliana reflete o que eles desejam ser. Você, minha cara Carolina, reflete quem eles realmente são. Trabalhadora, prática, sem enfeites. E isso os aterroriza. Construí minha vida sobre essas palavras." Enquanto Juliana flutuava pela faculdade com o dinheiro dos nossos pais, trabalhei em 3 empregos para pagar meu caminho pela universidade estadual. Enquanto ela se encontrava através de 6 cursos mudados, me formei com honras em contabilidade. Chato? Talvez. Prático? Absolutamente. No dia em que recebi minha licença de CPA, vovó foi a única que veio celebrar. Meus pais estavam em Cancún comemorando o noivado de Juliana com um homem que ela conhecia há 3 meses. O noivado que terminaria 4 meses depois, naturalmente. Você pensaria que depois de anos sendo negligenciada eu me acostumaria, mas alguns momentos cortam mais fundo que outros.
deixando cicatrizes que te lembram exatamente onde você está na hierarquia da sua família. Meu 25º aniversário caiu num sábado. Mencionei casualmente algumas vezes. Nada forçado. Apenas esperando talvez um jantar juntos. Naquela manhã acordei com silêncio. Sem ligações, sem mensagens, nada. Por volta do meio-dia vi a postagem da mamãe no Facebook. Dia de compras com minha menina. Tão abençoada. A foto mostrava ela e Juliana na Daslu. Sacolas nas mãos, taças de champanhe erguidas. Nem era o mês de aniversário de Juliana. Quando me formei summa cum laude, meus pais enviaram uma mensagem. Parabéns. Quando Juliana finalmente se formou, 2 anos atrasada, mal passando, eles deram uma festa para 50 pessoas e contrataram um fotógrafo. O convite chamava de celebração da jornada da nossa estrela brilhante. Mas vovó Helena nunca esquecia. Cada conquista, cada marco, cada pequena vitória, ela celebrava tudo. Ela aparecia no meu apartamento com lasanha caseira quando passei no meu exame de CPA. Ela emoldurou meu primeiro cartão de visita. Ela até mantinha uma pasta dos meus trabalhos da faculdade, contando a todos no seu clube do livro sobre sua neta brilhante, a contadora. Você está construindo algo real, Carolina. Ela me disse durante um dos nossos almoços de domingo. Seus pais podem não ver, mas eu vejo. E um dia, quando eu partir, você terá mais do que apenas meu amor para me lembrar. Pensei que ela quisesse dizer fotos ou talvez suas joias. Nunca imaginei que ela quisesse dizer a casa. A casa na Rua das Acácias, onde passei todos os verões, todos os feriados. Meus pais estavam ocupados demais levando Juliana para competições. A casa onde aprendi a cozinhar, a jardinar, a acreditar que eu valia alguma coisa. 3 quartos, 2 banheiros, um jardim que florescia o ano todo e memórias em cada canto. Quando vovó faleceu no ano passado, pensei que havia perdido minha única família real. Então o advogado, Silva, ligou com o compromisso de leitura do testamento e tudo mudou. Mas mesmo então, sentada naquele escritório, ouvindo meu nome ser chamado como a única beneficiária da casa, eu sabia que essa não era o fim da história. Porque na minha família, o que é meu sempre esteve sujeito à aprovação do comitê. E o comitê sempre decidiu a favor de Juliana. A verdadeira questão era: eu deixaria eles fazerem isso de novo? A casa não era apenas um prédio. Era 750 mil de imóveis de primeira em um dos bairros mais desejáveis de São Paulo. 3 quarteirões do corredor tecnológico, a uma curta distância da estação de metrô, com um valor de mercado que havia triplicado na última década. Mas para mim, era a cozinha onde vovó me ensinou a fazer sua famosa torta de maçã. A varanda dos fundos onde nos sentávamos lendo juntas em silêncio confortável. O jardim onde ela me mostrou que paciência e cuidado podiam fazer coisas bonitas crescerem. Cada cômodo guardava uma memória de ser vista, ser valorizada, ser amada sem condições. Eu estava morando em um apartamento de quarto e sala apertado em Santo André, a 40 minutos do trabalho num bom dia, 1h30 quando o trânsito decidia te lembrar por quê. Todo mundo odeia o trânsito de São Paulo. A herança significava que eu finalmente poderia ter estabilidade, uma casa de verdade, um lugar onde eu não precisasse me preocupar com aumentos de aluguel ou colegas de quarto que esqueciam de pagar as contas. Mais importante ainda, ficava a 2 quilômetros da empresa de tecnologia onde acabei de conseguir uma posição de contadora sênior. A mesma empresa, ironicamente, onde Juliana acabara de ser promovida a gerente de marketing. Ela estava se gabando sobre isso há semanas. Como ela era a gerente mais jovem do departamento, como o próprio CEO havia aprovado sua promoção. A casa reduziria meu trajeto de 40 minutos para 5. Economizaria dalai 2.000 por mês em aluguel. Me daria espaço para finalmente ter um escritório em casa. Talvez até aceitar clientes de consultoria.
Essa não era apenas uma herança, era meu futuro. Mas dentro de dias da leitura do testamento, as ligações começaram. Carolina, querida, precisamos conversar sobre a casa da vovó. A voz da mamãe estava mais doce do que havia sido em anos. É uma grande responsabilidade, querida. Talvez grande demais para uma pessoa só. A preocupação do papai era tocante, realmente. Se ao menos ele tivesse demonstrado isso alguma vez nos últimos 32 anos. Então vieram as lágrimas de Juliana. Não estou dizendo que você deveria me dar, mas talvez pudéssemos compartilhar ou você poderia vender e dividirmos. Quero dizer, você já tem um lugar para morar, um apartamento de quarto e sala, com mofo preto e um proprietário que considerava água quente opcional. Mas claro, eu já tinha um lugar. A pressão estava aumentando e eu sabia por experiência que só ia piorar. Na família Ferreira não era apenas a negociação de abertura. As mensagens de texto começaram às 6 da manhã e não paravam até a meia-noite, todos os dias por 2 semanas seguidas. Família significa compartilhar, Carolina. Não seja egoísta. Sua irmã está começando uma nova vida. Ela precisa disso mais que você. Vovó ficaria desapontada com sua ganância. Essa última quase me fez rir. Vovó, que explicitamente deixou a casa para mim e somente para mim, ficaria desapontada. A mulher que uma vez me disse: seus pais venderiam sua sombra se Juliana precisasse do dinheiro. As lágrimas de Juliana evoluíram para a histeria total. Ela ligava soluçando sobre como ela e seu novo namorado, sim, outro, estavam prontos para construir uma vida juntos. Mas não podiam pagar uma casa nesse mercado. Como não era justo que eu ganhasse uma casa de graça enquanto ela tinha que lutar. Lutar no seu apartamento de luxo que nossos pais pagavam. Então veio a intervenção familiar. Tia Márcia, tio Ricardo, primos de quem eu não tinha notícias há anos, todos repentinamente preocupados com unidade familiar e justiça. Suas mensagens eram cópias idênticas umas das outras. Como se mamãe tivesse enviado um roteiro. Pense no que é melhor para todos, não apenas para você. Juliana sempre foi frágil. Você é a forte. Não deixe propriedade ficar entre a família. Na quinta-feira, antes da reunião no escritório do advogado Silva, papai enviou o ultimato. Ou você concorda em vender e dividir os lucros, ou você não é mais bem-vinda nesta família. Sua escolha. Fiquei olhando para aquela mensagem por 1 hora. Não mais bem-vinda na família. Como se eu alguma vez tivesse sido verdadeiramente bem-vinda. Foi então que meu telefone vibrou com um tipo diferente de mensagem. Número desconhecido. Carolina, aqui é Rafael Shen. Ouvi, através de canais profissionais, que você pode estar vendendo uma propriedade na Rua das Acácias. Estou muito interessado. Podemos conversar? Rafael Shen, meu antigo parceiro de estudos da faculdade que havia construído um império tecnológico. Rafael Chen, que agora era CEO da mesma empresa onde Juliana acabara de ser promovida. O universo parecia tinha senso de humor. Olhei para o ultimato do papai novamente, depois para a mensagem de Rafael. Pela primeira vez em 2 semanas, sorri. Eles queriam que eu vendesse a casa. Tudo bem, mas eles nunca especificaram para quem. Oi, Rafael, digitei de volta. Sim, vamos conversar, mas precisa ser confidencial por enquanto. A resposta dele foi imediata. Entendido. Posso me encontrar hoje à noite. E Carolina, me lembro de como eles te tratavam na faculdade. Desta vez você dá as cartas. Se você já foi o bode expiatório da família, aquele que se espera que sacrifique tudo enquanto assiste o filho dourado, receber o mundo de bandeja, deixe um comentário abaixo. Quero ouvir sua história. Como você finalmente se impôs? Ou ainda está lutando essa batalha? E se isso ressoa com você, por favor, aperte aquele botão de curtir e se inscreva. Seu apoio significa tudo, especialmente para aqueles de nós que cresceram sendo informados que não importávamos. Agora deixe-me contar sobre a reunião que mudou tudo. O dia em que minha família pensou que me encurralaria,
mas entrou direto na minha armadilha. A sala de conferências do advogado. Silva parecia menor com toda a minha família amontoada dentro. Mamãe e papai sentaram-se em frente a mim como promotores. Juliana empoleirada entre eles, lenços já nas mãos. Até a tia Márcia havia aparecido para apoio moral. A mesa de mogno refletia seus rostos determinados. Eles vieram preparados para a guerra. Antes de começarmos, papai anunciou, sem esperar o advogado Silva falar. Trouxemos nossa própria corretora de imóveis. Ele gesticulou para uma mulher em um blazer vermelho agressivo. A senhora Patrícia tem compradores prontos. Ofertas em dinheiro. Isso é prematuro, disse o advogado Silva calmamente, ajustando seus óculos. De jeito nenhum, mamãe interveio. Estamos aqui para resolver isso em família. O testamento já foi resolvido, eu disse calmamente. Testamentos podem ser contestados, papai retrucou. Influência indevida, capacidade mental. Consultamos advogados. Juliana começou a chorar na hora. Não posso acreditar que você está nos fazendo fazer isso, Carolina. Depois de tudo que nossos pais fizeram por você. Tudo. Eu queria rir. Ou talvez chorar. Em vez disso, mantive meu rosto neutro, do jeito que vovó me ensinou durante nossos jogos de xadrez. Nunca deixe eles verem seu próximo movimento, ela dizia. Carolina está sendo egoísta, mamãe anunciou para a sala. Uma filha acumulando propriedade enquanto a outra luta. Só quero justiça, Juliana choramingou. Isso é pedir demais? A senhora Patrícia, a corretora, deslizou papéis pela mesa. Se listarmos hoje, posso vender em 1 semana. O mercado está aquecido. Carolina não concordou em vender. O advogado Silva os lembrou. Ela vai. A voz do papai carregava aquele tom que eu conhecia muito bem. O que precedia todo o ultimato da minha infância. Porque se ela não o fizer, ela está fora desta família. Sem feriados, sem aniversários, sem contato com futuros netos. Nada. A sala ficou em silêncio. Até a tia Márcia parecia desconfortável. Mamãe estendeu a mão e apertou a mão de Juliana. Sua irmã precisa disso, Carolina. Sua nova posição exige que ela entretenha clientes. Ela precisa de uma casa adequada, não aquele apartamento. O apartamento que vocês pagam? Perguntei. Isso é temporário, mamãe estralou. E não é da sua conta. O advogado Silva pigarreou. Talvez devemos fazer Carolina assinar. Papai interrompeu. Hoje, agora. Olhei para cada um dos seus rostos. Tão confiantes, tão certos de que haviam vencido. Meu telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem de Rafael. Contrato assinado. Pronto quando você estiver. Na verdade, eu disse me levantando. Há algo que vocês deveriam saber. Sente-se, Carolina. A voz de comando do papai, a que costumava me fazer congelar quando criança. Permaneci em pé. Preciso contar algo a vocês. A única coisa que você precisa nos contar é sim, disse mamãe. Sim, você vai vender. Sim, você vai compartilhar com sua irmã. Sim, você vai parar de ser difícil. Juliana enxugou os olhos. Já disse ao Bruno que talvez estaríamos procurando casa em breve. Você está me envergonhando. Carolina. Bruno, a alma gêmea deste mês. Eu me perguntei se ele sabia sobre o Kevin do mês passado, ou se isso havia sido convenientemente esquecido, como todas as verdades inconvenientes de Juliana. Sua irmã trabalhou tanto para sua promoção, acrescentou a tia Márcia. Ela merece uma casa que reflita seu novo status. Ao contrário de você, disse papai, sua voz pingando desprezo. Uma contadora morando em um quarto e sala. Para que você precisa de uma casa de 3 quartos? Ela provavelmente quer alugar, Juliana sugeriu. Ganhar dinheiro com a morte da vovó é nojento. A ironia de Juliana chamar qualquer outra pessoa de interesseira enquanto exigia minha herança quase quebrou minha compostura.
Quase. Ah, senhora Patrícia. Empurrou os papéis mais perto. A oferta é generosa. Mais do que o valor justo de mercado. Vocês duas sairiam com dinheiro suficiente para uma entrada. Cada uma. Olhei para a corretora. A casa é minha. Não seja técnica, mamãe repreendeu. Família compartilha. Como vocês compartilharam mensalidade da faculdade? Perguntei. Como vocês compartilharam celebrações de aniversário? Como vocês compartilharam presença em formaturas? Lá vamos nós. Papai revirou os olhos. Pobre Carolina e seus ressentimentos. Você teve a atenção da vovó, Juliana acusou. Todo domingo, todo feriado, você a monopolizou. O mínimo que você pode fazer é compartilhar o que ela deixou. O advogado Silva se mexeu desconfortavelmente. O testamento é claro. Testamentos podem ser quebrados, papai declarou. Já falei com advogados. Influência indevida é real. Uma velha isolada por uma neta do resto da família. Isso é mentira, eu disse calmamente. É, mamãe desafiou. Você sempre estava na casa dela. Sempre enchendo a cabeça dela com histórias sobre como éramos injustos. Virando-a contra Juliana. Meu telefone vibrou novamente. Rafael a caminho. Eta 15 minutos. Olhei para minha família. Essas pessoas que compartilhavam meu DNA, mas nunca compartilharam minhas lutas. Que exigiam tudo sem oferecer nada. Que viam minha herança não como o presente final da vovó, mas como seu direito. Vocês querem a casa? Perguntei. Tudo bem, vamos vê-la. A sala explodiu em murmúrios suspeitos. Os olhos do papai se estreitaram. O que você está tramando? Sem jogos, eu disse, checando meu telefone. Mas se vamos fazer isso, vamos fazer na casa. Vocês deveriam ver o que estão tão desesperados para tomar. Não é tomar se é família, mamãe corrigiu, já pegando sua bolsa. O advogado Silva se levantou. Devo mencionar que quaisquer decisões sobre a propriedade. Terminamos de esperar. Papai o cortou. O comboio para a Rua das Acácias parecia uma procissão fúnebre. Dirigi sozinha enquanto meus pais, Juliana e a senhora Patrícia, seguiam juntos, provavelmente estrategizando seu ataque final. O advogado Silva seguia em seu Lexus, parecendo cada vez mais desconfortável com a situação. Meu telefone tocou pelos alto-falantes do carro. Rafael. Tem certeza disso? Ele perguntou. Eles querem ver a casa, respondi. Estão prestes a realizar seu desejo. Os papéis estão todos registrados, protocolados no cartório ontem. Está feito, Carolina. Eu sei. Olhei no retrovisor para o carro da minha família. Como está o Tesla? Estacionado na entrada como combinamos. Vejo você em 10. Juliana estava me mandando mensagens sem parar. Apenas faça a coisa certa. Não se envergonhe. A pressão da mamãe está alta por sua causa. Essa última era rica. A pressão da mamãe provavelmente estava alta pela empolgação de roubar mais uma coisa de mim para dar a Juliana. Quando viramos na Rua das Acácias, eu vi a familiar casa vitoriana com sua varanda envolvente e jardim que vovó tanto amava. O jardim que ajudei a plantar. A varanda onde ela me ensinou que família não é sobre sangue. É sobre escolha. E ali, brilhando na entrada como um farol de karma, estava um familiar Tesla Model S branco. O suspiro de Juliana foi audível até do meu carro. Aquele é. Parei no meio-fio e saí, observando seus rostos enquanto o reconhecimento despontava. Juliana havia ficado pálida. Mamãe estava apertando os olhos em confusão. Papai já estava com o rosto vermelho, embora ainda não entendesse por quê. De quem é aquele carro? Mamãe exigiu. A voz de Juliana saiu como um sussurro. Esse é o carro do meu CEO, o carro do Rafael Shen. Seu CEO? Papai se virou para ela. O que ele estaria fazendo aqui? Caminhei em direção à porta da frente, chaves na mão, que não funcionavam mais. Na verdade, há algo que vocês deveriam saber sobre a casa. Eu disse, parando nos degraus da varanda. Sabemos tudo o que precisamos saber, disse papai, passando por mim.
É um ativo familiar sendo acumulado por... Ele parou no meio da frase. Rafael Chen estava na porta, parecendo cada centímetro o CEO em suas roupas casuais, mais caras de sábado. O tipo de riqueza sem esforço que não precisava se anunciar, mas era impossível de ignorar. Sr. Chen, a voz de Juliana rachou. Por que você está... Sra. Ferreira? Rafael acenou profissionalmente para ela, depois se virou para mim com um sorriso caloroso. Carolina, timing perfeito. Alguém explique o que está acontecendo. Mamãe exigiu. Embora sua voz tivesse perdido sua confiança anterior. A senhora Patrícia, a corretora, deu um passo à frente com a mão estendida. Sr. Chen, sou Patrícia Santos. Entendo que você está interessado em... Não estou interessado, Rafael disse suavemente. Sou o proprietário. O silêncio que se seguiu foi lindo. Puro, chocado, incrédulo silêncio. Papai encontrou sua voz primeiro. Isso é impossível. Esta casa pertence a Carolina. Pertencia, o advogado Silva corrigiu. Tempo passado. 3 dias atrás, acrescentei calmamente. A venda foi finalizada 3 dias atrás. O rosto de Juliana passou por emoções como uma máquina caça-níqueis. Confusão, incredulidade, raiva, medo. Você vendeu? Você vendeu para o meu chefe? Tecnicamente para a empresa de investimentos dele, Rafael esclareceu. Tudo perfeitamente legal. O advogado Silva pode confirmar. Silva acenou. Revisei os documentos eu mesmo. Venda limpa, valor justo do mercado. Na verdade, acima do valor de mercado. Você não pode fazer isso, mamãe gritou. Somos sua família. Você não tinha direito. Na verdade, ela tinha todo o direito, disse Rafael, seu tom ainda profissional, mas com uma ponta. Era propriedade dela, decisão dela. Mas tínhamos compradores. A senhora Patrícia protestou. Ofertas em dinheiro. Meio tarde para isso, Rafael observou. Senhor Ferreira, paguei $800 mil por esta propriedade. $50 mil acima do valor pedido. Se alguém foi aproveitado, fui eu. Mas eu queria esta casa específica neste local específico. Por quê? Juliana sussurrou. E eu podia ver sua carreira piscando diante de seus olhos. Rafael sorriu. Estamos abrindo um escritório satélite para a equipe de marketing. Sua equipe, na verdade. Do jeito que Juliana cambaleou, pensei que ela fosse desmaiar. Um escritório satélite? A voz de Juliana mal era audível. Aqui, a empresa estava procurando expandir nossa presença em áreas residenciais. Rafael explicou, ainda em pé na porta como se pertencesse ali. O que legalmente ele pertencia. Melhor equilíbrio entre trabalho e vida para nossas equipes. Este local é perfeito. Papai deu um passo à frente agressivamente. Você manipulou minha filha. Isso é ilegal. Vamos processar. Qual filha? Rafael perguntou inocentemente. Porque Carolina me abordou com uma oferta limpa. Paguei acima do valor de mercado. Tudo está documentado. Vocês se conheciam antes, mamãe acusou. E isso foi planejado. Éramos parceiros de estudo na faculdade. Eu disse calmamente. É ilegal vender propriedade para alguém que você conhece? Quando é feito para despicar sua família? Sim, papai gritou. O advogado Silva pigarreou. Na verdade, não. Isso não é ilegal de forma alguma. 30 pessoas se reuniram na calçada agora. Vizinhos que vovó conhecia há décadas. Assistindo ao drama da família Ferreira se desenrolar como uma novela ao vivo. A senhora Kim da casa ao lado estava com o telefone fora. O Sr. Peterson estava abertamente sorrindo. Carolina, por favor! Juliana implorou, lágrimas escorrendo. Esta é minha carreira, meu futuro. Sua carreira está bem, Rafael a assegurou. Contanto que você mantenha padrões profissionais. A ameaça era sutil, mas clara. Juliana captou. Suas lágrimas pararam instantaneamente. Sua vingativa pequena. Mamãe começou em minha direção, mas o advogado Silva ficou entre nós. Eu seria muito cuidadosa. Senhora Ferreira, acusações de agressão não ajudarão sua situação. Que situação? Papai exigiu. Vamos contestar esta venda. Influência indevida, fraude e algo. Com que base? Silva perguntou. Que Carolina vendeu sua propriedade legal para um comprador disposto? Ela fez isso para machucar Juliana. Mamãe chorou. Eu fiz isso para garantir meu futuro, corrigi. Assim como vocês sempre garantiram o de Juliana. A senhora Patrícia estava recuando em direção ao seu carro. Eu deveria ir. Isso é claramente um assunto de família. Não mais, disse Rafael.
Isso é um assunto de negócios agora. Você não ouviu a melhor parte, eu disse, encontrando minha voz mais forte do que jamais havia sido com eles. Tenho um contrato de locação de 10 anos, aluguel abaixo do mercado. Estarei morando aqui enquanto você. Olhei para Juliana. Trabalhará aqui. Juliana fez um som como um animal ferido. Você vai estar aqui todo dia? Todo santo dia, confirmei. Sua grande promoção, seu escritório chique, será na casa da vovó. Comigo como inquilina do seu chefe. Isso não pode estar acontecendo. Juliana sussurrou, agarrando o braço da mamãe. Ele não pode me fazer trabalhar aqui. Isso é assédio ou algo assim. A expressão de Rafael permaneceu profissionalmente neutra. A equipe de marketing precisa de espaço colaborativo. Esta casa foi designada para esse propósito. Você é bem-vinda para solicitar uma transferência para outra equipe. Claro. Rebaixamento implícito pairava no ar como fumaça. Vocês planejaram isso juntos. Papai apontou entre Rafael e eu. Isso é conspiração. São negócios. Rafael corrigiu. Carolina precisava de um comprador. Eu precisava de uma propriedade. Ambos conseguimos o que queríamos. E quanto ao que nós queremos? Mamãe gritou. E quanto às necessidades de Juliana? E quanto a elas? Perguntei, genuinamente curiosa. Por 32 anos, tudo foi sobre as necessidades de Juliana. Sua educação, seus hobbies, seus sonhos, seus fracassos que vocês pagaram para consertar. Quando foi sobre o que eu precisava? Você nunca precisou de nada. Papai retrucou. Você sempre foi independente, forte. Eu não precisava porque vocês nunca ofereceram. As palavras explodiram de mim. Eu não era independente por escolha. Era independente por necessidade. Porque cada recurso, cada momento de atenção, cada centavo ia para ela. Os vizinhos estavam gravando tudo agora. A senhora Kim havia sido acompanhada por sua filha. O filho adolescente dos Peterson estava transmitindo ao vivo. Devemos discutir isso em particular, o advogado Silva sugeriu. Não, eu disse. Eles queriam me humilhar publicamente. Trouxeram uma corretora para forçar uma venda pública. Vamos manter público. Meu telefone vibrou. Rafael olhou para o dele. Os caminhoneiros estão aqui, ele anunciou. Um caminhão parou. 2 homens começaram a descarregar móveis de escritório. Mesas, cadeiras, uma mesa de conferência. Não, Juliana respirou. Não. A reunião da equipe é segunda-feira, Rafael a informou. 9 em ponto. Não se atrase. Não vou trabalhar aqui. Juliana bateu o pé como a criança que nunca havia deixado de ser. Me recuso. Essa é sua escolha, Rafael disse suavemente. O RH pode discutir seu pacote de desligamento se preferir. Mamãe se virou para mim, seu rosto retorcido de raiva. Você arruinou a vida da sua irmã. Está feliz agora? Não arruinei nada, respondi. Vendi minha casa. Ela ainda tem seu emprego. Vocês ainda têm sua filha dourada. Nada mudou, exceto que não estou mais disponível para ser seu capacho. Papai se aproximou, sua voz baixa e ameaçadora. Você acabou. Você está fora desta família. Olhei nos olhos dele. Prometei? Consegue acreditar que eles realmente acharam que podiam me forçar a vender? O que você teria feito na minha posição? Deixe um comentário abaixo. Genuinamente quero saber se você acha que fui longe demais ou não o suficiente. Se você está assistindo de São Paulo, me dê um emoji de coração. Rio, deixe uma praia. E onde quer que você esteja, se você já teve que enfrentar bullying familiar, você não está sozinho. A história ainda não acabou. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Não apenas para Juliana, mas para cada relacionamento na nossa família. Deixe-me mostrar como são as consequências reais. A viagem até a casa da vovó, minha ex-casa, casa do Rafael, seja lá como estávamos chamando agora, parecia um desfile de vitória ao contrário. Minha família seguiu no carro deles. Mamãe provavelmente reclamando. Papai provavelmente planejando estratégias legais. Juliana definitivamente catastrofizando sobre sua carreira. Estacionei e caminhei até a porta da frente usando minha chave uma última vez, antes de lembrar que ela não funcionava mais. O simbolismo não passou despercebido por mim, mas vizinhos haviam se reunido. As notícias viajavam rápido neste bairro onde nada emocionante jamais acontecia. A senhora Silva de 3 casas adiante gritou.
Helena estaria tão orgulhosa de você. Carolina! Isso fez minha mãe parar de repente. Orgulhosa desta traição? De sua neta finalmente se impondo? A senhora Silva retrucou. Todos nós sabíamos como vocês a tratavam. Helena nos contou tudo. A revelação de que os vizinhos da vovó sabiam nossos segredos de família fez o rosto da mamãe passar por várias tonalidades de vermelho. Rafael havia se mudado para a varanda, examinando sua nova propriedade com satisfação. Os caminhoneiros continuaram descarregando móveis. Uma mesa passou que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Foi quando notei que o Tesla não estava mais sozinho. Mais 3 carros haviam chegado. Todos caros. Todos pertencendo a pessoas que reconheci de fotos do LinkedIn. A equipe de liderança de Rafael. O que é isso? Juliana exigiu, reconhecendo sua chefe de departamento saindo de um BMW. Inspeção do local, Rafael explicou. Estamos planejando o layout. Seu espaço de trabalho será na sala da frente, Juliana. Aqui tem a janela saliente. A sala de leitura da vovó, onde ela havia passado inúmeras horas com seus livros e seu chá, observando a rua, acenando para os vizinhos. Agora seria o escritório de Juliana, onde ela teria que me ver indo e vindo todos os dias. Aquele é... Juliana começou, depois parou. O que ela poderia dizer? Que era inapropriado, injusto. Rico vindo dela. Sua chefe de departamento, Fernanda Souza, se aproximou. Juliana, não esperava ver você. Aqui. Tendo uma prévia do novo. Espaço. A boca de Juliana abriu e fechou como um peixe. Sim, só olhando. Carolina. Fernanda me notou, estendendo a mão. Rafael mencionou que você é a nossa inquilina residencial. Que maravilha que você ficará na casa da sua avó. Vocês se conhecem? Mamãe perguntou suspeitosamente. Nos conhecemos na festa de fim de ano da empresa, Fernanda explicou. Carolina fez alguns trabalhos de consultoria para nosso departamento financeiro no ano passado. Trabalho brilhante na reestruturação tributária. Outro segredo revelado. Eu estava consultando para a empresa de Rafael há meses, construindo relacionamentos, provando meu valor de formas que nada tinham a ver com conexões familiares. Você estava planejando isso, disse papai, a plena realização atingindo-o. Tudo isso você estava planejando nos humilhar. Não, eu disse simplesmente. Estava planejando sobreviver a vocês. Rafael deu um passo à frente e a rua inteira pareceu prender a respiração. Até os caminhoneiros pausaram, sentindo a tensão. Senhor e senhora Ferreira, ele começou, sua voz de CEO ecoando pelo quintal. Deixem-me ser cristalino sobre o que aconteceu aqui. 3 dias atrás, Carolina Ferreira me vendeu esta propriedade por 800 mil. Venda está completa, registrada no cartório e irreversível. Você se aproveitou, papai começou. Eu me aproveitei de uma oportunidade justa de mercado. Rafael o cortou. Carolina precisava de um comprador que respeitaria seu apego a esta propriedade. Eu precisava de um local para nosso escritório satélite. Nós 2 ganhamos. E Juliana, a voz da mamãe rachou. E quanto à nossa filha? Qual delas? Rafael perguntou pontualmente. Porque pelo que observei, vocês só parecem preocupados com uma delas. Juliana deu um passo à frente, rímel escorrendo. Sr. Chen, por favor. Esta é minha família, minha irmã. Não podemos resolver algo? Resolvemos, ele disse. Você se reportará aqui segunda-feira para reuniões de equipe. Carolina residirá no andar de cima conforme nosso contrato de locação. Você manterá limites profissionais. Qualquer assédio à nossa inquilina resultará em demissão imediata. Assédio? Juliana ofegou. Ela é minha irmã. Quem você tentou forçar a sair de sua herança? Fernanda Souza acrescentou, claramente tendo sido informada. Isso acaba agora. Os vizinhos estavam adorando isso. O Sr. Peterson, na verdade, tinha pipoca. Onde ele conseguiu pipoca? Isso é extorsão, papai engasgou. O advogado Silva, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Na verdade, são consequências. Algo com que sua família parece não estar familiarizada. Silva. Mamãe ofegou. Você deveria ser neutro. Eu sou neutro, Silva respondeu.
Também sou honesto. Sua mãe, senhora Ferreira, especificamente a excluiu de qualquer tomada de decisão sobre esta propriedade. Ela me disse, e cito: Linda e Roberto tentarão tirar isso de Carolina. Não deixe! O silêncio foi ensurdecedor. Vovó disse isso? Perguntei, minha voz pequena. Silva assentiu. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela também sabia que Carolina precisaria de proteção contra a pressão familiar. É por isso que insistiu na linguagem específica no testamento. Sem cláusulas de compartilhamento, sem provisões de anulação familiar. Apenas Carolina. Ela virou nossa mãe contra nós. Mamãe acusou. Não, a senhora Kim gritou. Helena viu quem vocês realmente eram. Todos nós vimos. O jeito que vocês desfilavam Juliana enquanto Carolina caminhava atrás. As festas de aniversário que davam para uma filha, enquanto esqueciam que a outra existia. Isso é assunto familiar privado. Papai rugiu. Não quando você está gritando no meu novo gramado. Rafael observou. Que a propósito você está invadindo. A menos que Carolina os convide, vocês precisam ir embora. Todos se viraram para me olhar. Minha família, os vizinhos, Rafael, sua equipe, esperando pela minha decisão. A venda é legal, o advogado Silva continuou, puxando documentos de sua pasta. Aqui está a escritura transferida. Registrada no cartório de São Paulo 3 dias atrás. A pesquisa de título limpa. O contrato de compra assinado e reconhecido. Cada documento está em ordem. Ela os espalhou no capô de seu Lexus como evidência em um caso judicial. Carolina tinha pleno direito legal de vender. Silva continuou. Sem ônus, sem gravames, sem outras reivindicações. Suas ameaças de contestar o testamento? Vazias. O Estatuto de Limitações para Reivindicações de Influência. Indevida requer prova de manipulação. No momento da assinatura, Helena foi avaliada por 2 médicos separados antes de finalizar seu testamento. Ambos confirmaram que ela estava em pleno juízo. Você sabia sobre isso? Papai acusou Silva. Eu sabia que Carolina estava considerando uma venda. Não é meu trabalho informá-los de suas decisões legais. Mas, família, mamãe começou. Não tem posição legal aqui. Silva terminou. Carolina não deve nada a vocês em relação a esta propriedade. Nunca deveu. Rafael puxou seu telefone. Tenho os registros de transferência bancária aqui. 800 mil compensados 3 dias atrás. Gostariam de ver? Isso é nojento. Mamãe cuspiu. Usar dinheiro para destruir laços familiares. A única coisa destruída aqui é a suposição de vocês de que poderiam controlar Carolina para sempre. Rafael respondeu. Observei Juliana processar tudo. Seu chefe era dono de seu novo escritório. Seu escritório era na casa que ela tentou roubar de mim. Ela teria que me ver. Todos os dias sabendo que eu poderia tê-la. Deixado sem teto com minha herança. Mas em vez disso escolhi me proteger. Tem mais. Eu disse calmamente, encontrando minha voz. O contrato de locação inclui uma cláusula. Tenho direito de primeira. Recusa-se Rafael alguma vez vender pelo preço de compra original. O quê? A cabeça do papai girou para mim. Significa... O advogado Silva explicou que Carolina pode recomprar a casa por exatamente o que Rafael pagou sempre. Que ele decidir vender. Ela não é apenas uma inquilina. Ela é uma futura proprietária com direitos protegidos. Isso é... Mamãe lutou por palavras. Isso é planejamento. Planejamento de longo prazo. Algo que vocês nunca me ensinaram, eu disse. Mas vovó ensinou. Ela disse que a melhor vingança não é emocional. É contratual. Rafael sorriu. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Ela era, eu disse olhando diretamente para meus pais. Ela viu o que vocês nunca viram. Que eu não era fraca porque era quieta. Eu estava observando, aprendendo, esperando. Por quê? Juliana perguntou. Pelo momento em que vocês tentassem tirar a única coisa que era verdadeiramente minha. E olhe, gesticulei para os papéis, a casa, as testemunhas. Aqui estamos. Então deixe-me entender isso. Juliana disse lentamente, seu cérebro de marketing finalmente alcançando. Tenho que trabalhar nesta casa. Meu escritório será na sala de leitura da vovó. E você estará morando no andar de cima. Correto. Rafael confirmou. E se eu me recusar? Essa é sua escolha, ele disse. Mas recusar uma atribuição de trabalho razoável seria considerado insubordinação. Isso não é razoável, ela protestou. Isso é punição. Isso são negócios. Fernanda Souza interveio. A localização foi escolhida por sua proximidade com bases de clientes e a sensação residencial que queremos.
Para sessões criativas. Sua conexão pessoal com a propriedade é irrelevante. Irrelevante? Mamãe gritou. Minha filha tem que trabalhar em uma casa que ela deveria ter herdado. Deveria ter? Perguntei. Baseado em quê? Nascer em segundo, ser mais bonita? Ser mais amada? Baseado em necessidade, papai gritou. Ela precisa mais. Não, eu disse firmemente. Ela quer mais. Há uma diferença. Eu preciso de moradia estável. Ela quer um símbolo de status. Eu preciso de liberdade da manipulação de vocês. Ela quer outro brinquedo que vocês vão comprar para ela. Como você ousa? Mamãe começou em minha direção novamente. Rafael ficou entre nós. Senhora Ferreira, você está invadindo propriedade privada. Saia agora ou chamarei a polícia. Você não se atreveria, papai desafiou. Rafael já estava com o telefone fora. Polícia Militar de São Paulo. Sim, preciso de assistência com invasores na Rua das Acácias, 427. Estamos indo embora. Mamãe agarrou o braço do papai. Mas isso não acabou. Na verdade, acabou, eu disse. A casa está vendida. Os contratos estão assinados. Juliana começa seu novo arranjo de escritório na segunda-feira. E estarei vivendo minha vida na minha casa, nos meus termos. Sua casa? Juliana riu amargamente. Você é uma inquilina. Com um contrato de locação de 10 anos a aluguel abaixo do mercado e o direito de comprá-la de volta. Lembrei a ela. O que é mais reivindicação do que você jamais terá? A viatura policial virou a esquina, luzes apagadas, mais visível. Meus pais recuaram em direção ao carro. Você escolheu estranhos em vez de família, mamãe disse seu tiro final. Não, corrigi. Escolhi a mim mesma em vez de pessoas que nunca me escolheram. Isso é tudo culpa sua. Juliana sibilou para mim. Quando o Sr. Chen se cansar de seu joguinho, quando você estiver sozinha, sem família, lembre-se que você fez isso. Vou lembrar, prometi. Toda manhã quando acordar na casa da minha avó. Toda noite quando cuidar do jardim dela. Toda vez que não tiver que implorar por migalhas de respeito de pessoas que deveriam ter me amado igualmente. Eles foram embora então. Mamãe chorando dramaticamente. Papai vermelho e murmurando sobre advogados. Juliana silenciosa e em choque. As consequências foram rápidas e brutais. Dentro de 1 hora, mamãe havia postado no Facebook. De coração partido. Quando o dinheiro importa mais que amor de mãe. Algumas filhas simplesmente nascem cruéis. Tia Márcia me ligou, 15 minutos depois. Carolina, o que realmente aconteceu? Sua mãe dizendo que você vendeu a casa para despeitá-los. Vendi minha casa para alguém que ofereceu acima do valor de mercado. Eu disse simplesmente. O fato de que ele é o CEO de Juliana é apenas coincidência. Márcia riu. Na verdade, riu. Coincidência? Que nada. Boa pra você, garota. Sua avó estaria gargalhando. O grupo de WhatsApp da família explodiu. Primos escolhendo lados. Tios ameaçando ação legal que não podiam pagar. Tias chocadas com pérolas que não possuíam. Mas a melhor parte? O grupo de WhatsApp dos vizinhos ao qual a senhora Kim me adicionou. Finalmente alguém enfrentou essas pessoas horríveis. Helena sempre disse que Carolina era a inteligente. Viram a cara do Roberto? Impagável. Linda vem dizendo a todos há anos como Juliana é bem-sucedida, mas não vai mencionar a localização do novo escritório dela. A manhã de segunda-feira chegou como Natal. Acordei na cama da minha avó, na casa da minha avó, e fiz café na cozinha da minha avó. Às 8h45, carros começaram a chegar. O carro de Juliana parou às 8h58. Ela ficou sentada nele por 5 minutos completos, provavelmente se dando um discurso motivacional. Quando finalmente saiu, olhou para minha janela. Acenei. A expressão no rosto dela valeu. Cada jantar de família que eu já havia sofrido. Fernanda Souza conduziu a reunião no que costumava ser a sala de leitura da vovó. Eu podia ouvir pedaços através das velhas ventilações. Algo sobre soluções inovadoras de espaço de trabalho e integração residencial. Jargão corporativo para sua irmã é dona de você agora.
No almoço, Juliana bateu na minha porta. Podemos conversar? Deixei-a entrar. Ela olhou ao redor do apartamento que criei no andar de cima. Meus livros, minhas plantas, minha vida. Isso não é justo, ela disse calmamente. O que não é? Você morando aqui? Eu trabalhando aqui? É tortura psicológica. São consequências, corrigi. Você tentou tirar minha herança. Agora trabalha nela. Sou sua irmã. Sim, concordei. E isso deveria ter significado algo para você. Antes de tentar me roubar. Ela saiu sem outra palavra. Naquela noite, Rafael ligou. Como foi o primeiro dia? Educativo, eu disse. Para todos. Sem arrependimentos? Olhei ao redor da cozinha da vovó, para sua porcelana ainda nos armários, seu avental ainda no gancho. Nenhum único. 3 meses depois, o novo normal havia se estabelecido como sedimento em água parada. Juliana chegava todas as manhãs exatamente às 9h. Nunca mais cedo. Nunca mais tarde. Ela estacionaria na seção de funcionários designada que Rafael havia demarcado. Juntaria suas coisas com precisão. Robótica e passaria pela minha porta sem nunca olhar para cima. A casa havia se transformado. No andar de baixo era todo negócios. Computadores elegantes, quadros brancos, o zumbido constante de produtividade. No andar de cima permanecia o santuário da vovó, meu santuário, intocado pela ambição corporativa. Seus pais ligaram novamente. Rafael me disse durante um de nossos check-ins mensais. Estão oferecendo comprar a casa de mim, o dobro do que paguei. E eu disse a eles que a propriedade não está à venda. Seu pai usou uma linguagem bem colorida. Parece certo. A verdadeira mudança estava em Juliana. Sem o reforço constante dos nossos pais, sem o dinheiro deles amortecendo cada queda, ela estava lutando. Seu trabalho era medíocre. Suas ideias sem inspiração. Fernanda Souza a havia colocado em um plano de melhoria de desempenho. Ela nunca teve que realmente trabalhar antes. Fernanda confidenciou durante um encontro casual no jardim. As conexões dos seus pais conseguiram um emprego para ela, mas conexões não escrevem. Estratégias de marketing. Família havia fraturado completamente. O dia de ação de graças passou sem uma palavra. Natal também. Mamãe enviou uma mensagem. Você está perdendo a festa de noivado de Juliana. Bruno, aparentemente, havia pedido em casamento. Ou talvez fosse Bernardo. Eu havia parado de acompanhar. Mas aqui está o que ganhei. Paz. Manhãs com café no jardim da vovó. Noites com livros em sua cadeira de leitura. Depois do horário comercial, é claro. Fins de semana cuidando das rosas que ela plantou. Aquelas que floresciam apesar da negligência. Apesar do clima severo, apesar de tudo. Sabe o que vovó me disse uma vez? Eu disse a Rafael durante uma inspeção da propriedade. Ela disse que a família Ferreira era como um jardim onde apenas um tipo de flor tinha permissão para florescer. Todo o resto era cortado ou arrancado. E agora? Agora estou crescendo selvagem. A segurança financeira também ajudou. Entre meu trabalho de contabilidade, trabalho de consultoria e o dinheiro que economizei em aluguel, havia acumulado mais economias em 3 meses do que nos 3 anos anteriores. Enquanto isso, Juliana estava aprendendo como era a vida sem subsídios dos pais. Seu apartamento de luxo se foi. As roupas de grife, o carro caro, tudo reduzido. Não é justo. Ela reclamou com uma colega de trabalho, sem saber que eu podia ouvir através das ventilações. Ela conseguiu tudo. Ela não herdou? A colega de trabalho perguntou. Esse não é o ponto. Mas era exatamente o ponto. Eu havia herdado o que era meu. E pela primeira vez na minha vida eu o mantive. 6 meses após a venda, me vi no jardim da vovó ao pôr do sol, plantando os últimos bulbos de primavera. O burburinho corporativo lá embaixo havia terminado horas atrás. A casa era minha novamente, cheia do tipo de silêncio que vovó costumava dizer que era bom para a alma. Meu telefone tocou. Mamãe, sua irmã perdeu o emprego hoje. Ela disse sem preâmbulo. Sinto muito ouvir isso. Eu disse e quis dizer. Apesar de tudo, não sentia prazer nos fracassos de Juliana. Isso é culpa sua. O estresse de trabalhar naquela casa, ver você todo dia, destruiu o desempenho dela. O desempenho dela era responsabilidade dela. Família. Ajuda a família. Carolina. Família respeita a família, mamãe. Você me ensinou isso, só que não do jeito que pretendia. Ela desligou. Rafael ligou 1 hora depois. A demissão de Juliana foi baseada em desempenho. Nada a ver com a situação da propriedade. Eu queria que você ouvisse isso de mim. Eu sei, eu disse.
Ouvi as ligações de trabalho dela através das ventilações. Ela estava navegando com charme em um trabalho que exigia substância. Você poderia tê-la ajudado, ele sugeriu gentilmente. Eu poderia, concordei. Mas ela nunca pediu. Ela exigiu, manipulou, chorou e ameaçou. Mas ela nunca simplesmente pediu. Naquela noite, encontrei uma caixa no armário da vovó que havia perdido antes. Dentro estavam cartas, dezenas delas, todas endereçadas a mim, mas nunca enviadas. Abri uma aleatoriamente. Minha querida Carolina, vejo eles apagarem sua luz e isso parte meu coração. Mas vejo o fogo em você que eles estão tentando extinguir. Não se foi apenas escondido. Um dia você terá a chance de deixá-lo queimar brilhante. Quando esse dia chegar, não hesite. Não se sinta culpada. Pegue o que é seu e construa a vida que merece. Todo o meu amor, vovó. A data era de 3 anos atrás. Ela estava planejando isso mesmo então. A casa estava quieta agora, sem o caos diário do escritório. Rafael havia mudado a equipe de marketing para um espaço comercial adequado após a saída de Juliana. Ele só precisou da casa por 6 meses para provar seu ponto. Mas meu contrato de locação permaneceu inabalável. 10 anos de segurança a uma taxa que me deixaria economizar, investir, construir. Você ganhou! Juliana havia me mandado mensagem naquela manhã. Feliz? Estou livre, respondi. Há uma diferença. O jardim florescia. Ao meu redor, conforme a primavera chegava com força total. Cada planta que vovó amou, cada flor que ela cuidou, voltou mais forte do que nunca. Os vizinhos passavam regularmente agora, compartilhando histórias da vovó que eu nunca havia ouvido, me tratando como se eu pertencesse aqui. Porque eu pertencia. Seus pais estão vendendo a casa deles. A senhora Kim mencionou durante o chá. Mudando para o interior. Disseram algo sobre começar de novo onde ninguém conhece seus negócios. Fugindo. Era o que eles faziam melhor quando a realidade não correspondia à sua narrativa. Mas eu não estava mais fugindo. Eu estava plantada aqui, na casa da vovó, no jardim dela, na vida que ela tornou possível para mim. Não por despeito ou vingança, mas por amor. Amor próprio. O tipo que vovó tentou me ensinar. O tipo que meus pais tentaram tirar de mim aos socos. O tipo que florescia de qualquer maneira. Família não é com quem você nasce. Vovó havia escrito em outra carta. É quem fica ao seu lado quando ficar ao seu lado lhes custa algo. Por essa definição, não havia perdido nada e ganhado tudo. Obrigada por ouvir minha história. Eu sei que foi longa, mas drama familiar sempre é, não é? Se você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu autorrespeito, adoraria ouvir sobre isso nos comentários. Que limites você teve que estabelecer? O que te custou? O que você ganhou? E se você acha que fiz a coisa certa, aperte aquele botão de curtir. Se você acha que fui longe demais, me diga por quê. Genuinamente quero entender perspectivas diferentes. Se inscreva se você quer mais. História sobre enfrentar manipulação. Familiar com estratégia não gritaria. Até a próxima vez. Lembre-se, a melhor vingança é um contrato legalmente vinculativo.